Olá, querido, tudo bem? Quem vos fala aqui é o pastor Marcelo Cordoville e hoje nós vamos para a nossa primeira aula aqui de História Eclesiástica, tá bom? História da Igreja. E temos um tema muito top aqui que é os primórdios da Igreja, Cristo e a plenitude dos tempos, tá bom? Nós vamos usar dois textos aqui para parafrasear, ou para darmos início a essa aula, que se encontra em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz assim: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e creia nas boas novas. Olha só que legal, tá bom? Então, plenitude dos tempos é algo bem profético aí, tá bom? E algumas coisas contribuíram para os primórdios da igreja, Cristo e a plenitude dos tempos. É bem verdade que o Império Romano comandava, governava tudo na época onde Cristo... Deixa eu colocar para cá para você ver a fotinha. Olha só que legal. Os romanos, tá bom? Eles governavam tudo quando Cristo realmente, ele, na plenitude dos tempos, ele começou seu ministério, e houve algumas contribuições políticas romanas para que a igreja, ou para que a pregação do evangelho, ela surtisse efeito, tá bom? Esperado, e um efeito, na verdade, que vai se alastrar por todo o Império Romano, tá bom? Então, o primeiro ponto aqui da contribuição política dos romanos foram o desenvolvimento de senso de unidade da humanidade sobre uma lei universal, favoreceu a pregação do evangelho, que afirma que toda a humanidade está uniformemente mergulhada no pecado e oferece lugar no organismo universal, a igreja cristã, o corpo de Cristo. Olha só que bacana! Então, essa contribuição foi muito importante dos romanos, tá bom? E favoreceu a pregação do evangelho, porque naquele tempo se afirmava que universalmente todo mundo estava mergulhado no pecado, e o cristianismo veio aí, as ministrações de Cristo, as epístolas, os evangelhos veio como se fosse realmente uma luva para as pessoas da época do tempo de Jesus, tá bom? A segunda coisa importante que nós tiramos aqui da contribuição política romana é a unificação do império em torno de um código legal, diariamente imposto aos cidadãos romanos, com concessão de cidadania aos não romanos. Olha só que bacana essa unificação do império em torno de um código legal, a qual diariamente imposto a cada cidadão, né? Esse intuito realmente de unidade, esse intuito de viver em comunidade, tendo lei, tendo ordem, realmente trazendo na época uma cidadania, ou cidadãos que tinham realmente ordem e progresso, podemos dizer assim, tinham leis, tinham condutas, tá bom? Eles tinham que obedecer legalmente um código de cidadania, e por incrível que pareça, havia concessão dessas cidadanias para não romanos. Então todos estavam debaixo de um código legal, de lei, diário, e precisava ser obedecido, tá bom? É muito bacana falar sobre isso, esse terceiro ponto da famosa Pax Romana, tá bom? Em qualquer livro de história, ou em qualquer livro, né, da história da igreja, no final eu vou deixar aqui o sumário dos livros que eu estou trazendo aqui as informações. Pelo menos estou usando pelo menos 4 obras aqui, tá bom? Mas a Pax Romana, imposta pelas forças imperiais na região mediterrânea, favoreceu o tráfego dos primeiros cristãos na pregação do evangelho aos moradores das diversas regiões imperiais. Então, a gente vai ver lá na frente que Roma também abriu muitas estradas, e tem até um ditado popular que diz que todas as estradas levam a Roma. Olha só que legal. Mas olha só que interessante.
existiam tropas imperiais em todas essas estradas, ao redor dessas estradas, nas circunvizinhanças, tá bom? Havia uma proteção tremenda na região do Mediterrâneo, na região ali de Galiléia, na região de Decápolis. Perdoa essa zoada, tá, querido? Deve ter sido alguma coisa que caiu aqui. Mas vamos continuar. Nas regiões do Mediterrâneo, e favoreceu o tráfico dos primeiros cristãos. Então isso beneficiou muito Cristo, beneficiou muito. Toda vez que Cristo ele pegava, né, uma estrada, existia segurança, tinha um código legal diário onde as pessoas realmente elas obedeciam, tá bom? Um quarto ponto aqui de contribuição bem bacana é o sistema de estradas que eu falei para vocês, tá bom? Imperiais, que cortavam todo o império, também facilitou o trabalho dos primeiros missionários, incluindo Paulo, que notoriamente usou esses sistemas em suas viagens, tá bom? É aquele ditado que eu falei para vocês, todas as estradas levam a Roma, tá bom, querido? Nós temos também, quinto ponto aqui, o trabalho do exército em regiões remotas e relacionamentos entre soldados favoreceu a divulgação do evangelho. Rapaz, em todos os séculos, por incrível que pareça, em todos os séculos, nós vamos ter muitos militares saindo das trincheiras do exército imperiais para ser cristãos. Tem uma história linda e maravilhosa que a gente vai ver lá na frente, de um capitão de exército romano e até mesmo generais romanos aderirem ao cristianismo, abandonarem tudo por amor a Cristo, e muitos soldados do Império Romano, por incrível que pareça, eles tinham a sua fé no cristianismo. Então isso favoreceu muito, tá bom? A pregação do evangelho. Isso favoreceu muito, até mesmo os missionários, assim como o apóstolo Paulo, assim como Barnabé, se manterem seguros, assim como Filipe se manter seguros para pregar o evangelho com liberdade e com segurança, tá bom? Temos aqui em sétimo ponto, a conquista romana. As conquistas romanas levaram muitos povos a perderem a fé em seus deuses, por não terem sido capazes de impedir a conquista romana. Então muitos gregos, muitos fenícios, tá bom? Muitas pessoas ali daquela época, muitos persas, tá bom? Foram derrotados pelo Império Romano, até mesmo bárbaros. Nós vamos ver uma sorte de povos, né, que foram derrotados pelo Império Romano. Então eles confiavam muito nos seus deuses e eles acabaram perdendo a fé. E por incrível que pareça, o cristianismo veio, volto a repetir, como uma luva para esses povos e para eles aderirem a Jesus como Salvador, tá bom? Em oitavo ponto, as regiões de ministério romanos com imagens de deuses salvadores substituídas pelo culto cristão quando percebidas como sendo falsas. Adoração a Cibele, Ísis, a Mistra. Olha só que legal. Nas regiões do Império, né, tinha imagens de deuses, pseus salvadores, né, assim como Cibele, Ísis, Mitras. Né? Mitra, muito legal você estudar sobre Mitras, tá bom? Muito legal mesmo, só que não é o caso aqui. E você vai ver que Mitra é uma religião muito forte, e por incrível que pareça, até parte dos romanos aderiram a Mitra, tá bom? É o famoso sol romano, alguma coisa assim, não me lembro de cabeça, mas vou focar aqui na história, aqui naquilo que eu preparei. Então esses deuses adorados na região do Império, eles foram substituídos por cultos cristãos, tá bom? Então muitos deuses que podemos dizer que foram considerados como uma falsa adoração foram substituídos pelo cristianismo, e podemos dizer, como bons cristãos, pelo culto real, verdadeiro, o culto realmente em espírito e em verdade, tá bom? Temos também um outro povo
que não governava na época, mas que governou na mente até dos romanos. Muitos historiadores até dizem que Roma conquistou terras, conquistou impérios, né? O Império Romano conquistou terras, conquistou poder, mas os gregos conquistaram os romanos de forma intelectual. Olha só que interessante aqui. E nós vamos ver algumas contribuições intelectuais dos gregos. Olha só, a língua dos romanos era o latim, mas mesmo com a expansão do Império Romano, o idioma grego era usado de forma universal na época de Jesus Cristo, e principalmente o grego koiné, que é o grego de periferia, podemos dizer assim, tá bom? E o grego koiné ele foi usado para escrever o Novo Testamento e a versão da Septuaginta do Antigo Testamento. Então, logo de cara aí, essa contribuição intelectual do grego, ela foi muito importante, porque pregar o evangelho numa só língua que se tornou universal, então nós não teríamos dificuldade de pregar o evangelho. Era só pregar em grego e todos os ouvintes poderiam compreender muito bem e com muita clareza, tá bom, queridos, a respeito da palavra de Deus. Tanto que os evangelhos, né, tanto o Novo Testamento como a Septuaginta, a Septuaginta, no caso, teve a transliteração, tá bom, do hebraico para o grego koiné, e o Novo Testamento, na verdade, foi escrito em grego koiné, não teve transliteração alguma, ele já foi automaticamente escrito na linguagem universal da época, onde qualquer criança, onde qualquer adulto, onde qualquer senhor de idade poderia abrir as escrituras e entender muito bem na sua língua, tá bom? Por ser o grego koiné considerado uma língua universal, tá bom? A luta filosófica contra a antiga religião politeísta grega era crise, que leva as pessoas ao ceticismo ou à busca pelo mistério. Olha só que legal. Então, a filosofia antiga grega politeísta, né, estava em crise, né? E muitas pessoas ceticistas estavam à busca de um novo Deus. É por isso que quando Paulo ele chega, né, em Éfeso, me perdoe, quando ele chega em Corintos, tinha um altar lá para Deus sem nome, e ele se aproveita desse ensejo, se aproveita de que as pessoas tinham, né, esse sentimento de buscar outro Deus, de buscar outros mistérios, e apresenta o Deus sem nome como sendo Deus verdadeiro, como sendo o Deus dos hebreus, como sendo o Deus, né, ao cristianismo, no caso Jesus, tá bom? Não vou dar muito nó na minha cabeça nem na sua, tá bom? Vamos aqui. Uma terceira contribuição que eu acho muito importante é a busca filosófica por uma realidade transcendental no mundo temporal, passageiro e invisível, né? Poderíamos até ter colocado aqui transcendental, tá bom? Por parte de Sócrates e de Platão, eles demonstram a busca dos gregos pela solução dos problemas de certo e do errado, como um futuro eterno do homem. Isso aqui é muito legal. Existe até algumas pessoas que têm, né, essa filosofia platônica, né, século III, se eu não me engano, existe um pai da igreja que vai trabalhar muito sobre esse conhecimento platônico, esse conhecimento do transcendental, esse conhecimento do mundo temporal a qual nós estamos vivendo e do invisível, né? O transcendental é onde realmente está as coisas espirituais, podemos dizer assim, o poder do mundo, e o nosso Deus ele está no ambiente transcendental, fora da realidade humana, tá bom? Então, Sócrates, Platão, ele vai trazer essa contribuição intelectual, e muitas pessoas da época já acreditavam que esse mundo era temporal, que existia um mundo invisível, que existia um mundo transcendental, e os problemas de pecado, né, daquilo que está certo e daquilo que está errado, iria garantir um futuro eterno para o homem. Então, a filosofia grega ela já acreditava na eternidade do ser humano, tá bom? Então, essa contribuição intelectual fez parte
realmente do sentimento ou do pensamento dos homens da época de Jesus, tá bom? Uma quarta contribuição é a filosofia individualista da época de Jesus, os empíricos e Zenão. Eles favoreciam uma busca de relacionamento pessoal com Deus, porém eram incapazes de dar conta completamente de alcançar a Deus, pois trabalhavam puramente pela razão, né? Nós, como cristãos, nós trabalhamos pela razão, só que a nossa fé é que faz esse transcendental, é que nos faz esse contato, né, da religião, do religare, que nos faz religar novamente com o Criador, tá bom? A nossa fé, esse religare aí é de fé, por fé, fé e razão. Podemos dizer que eu já ouvi meus professores de história de dizer que a fé por um tempo estava acima da razão, depois a fé e a razão se igualou e infelizmente hoje no século XX a razão ultrapassou a fé. Isso é perigoso, tá bom, querido? Ou a fé tem que estar em cima ou nós temos que estar equilibrados, mas nunca a nossa razão superar a nossa fé. Isso nos torna fideístas, tá bom? Isso nos torna pessoas que temos uma fé enlouquecida, uma fé louca, uma fé fanática. Isso não serve para nós como cristãos, tá bom? Esse ponto aqui, nós vamos observar a contribuição religiosa dos judeus, tá bom? O cristianismo autêntico, podemos dizer assim, verdadeiro, ele veio oriundo dos judeus, só que não tem nada de judaísmo, tá bom? Uma coisa é judaísmo, outra coisa é cristianismo. É por isso que o viés de doutrina do cristianismo é Novo Testamento. Antigo Testamento ele serve somente como histórias e como experiências de heróis da fé ou de alguma coisa que pode nos trazer evidências para nós vigiarmos, para nós nos alertarmos. Mas para a dogmática, nós do cristianismo temos o Novo Testamento como realmente doutrina a qual nós temos realmente que colocar em prática e obedecer, tá bom? Mas olha só o que os judeus, né? Na verdade, a religião dos judeus, tá bom? Contribuições religiosas trouxe para o cristianismo. Primeiro, o judaísmo é herança religiosa do cristianismo, tá bom? Então, nós não podemos fugir disso, ok? Tá? Então, muita coisa nós tiramos dos judeus, principalmente na nossa Bíblia, né? Que tem Novo e Antigo Testamento, tá bom? Um segundo ponto, a posição central no Oriente Próximo e conquistas assírias, babilônicas, gregas e romanas facilitou a propagação de suas ideias religiosas. Olha só que bacana. Essas conquistas, tanto dos assírios, como dos babilônios, como dos gregos, romanos, todos esses impérios tiveram contato com a religião dos judeus, tá bom? Então, eles conheciam a religião dos judeus, eles conheciam que os judeus tinham Messias. Então, eles estavam a par da situação, até mesmo das profecias dos judeus. E quando Jesus veio à Terra, não foi muito difícil os gregos, os romanos e as pessoas da época acreditarem que o Messias era verdadeiro, porque muitos já tinham esse conhecimento desde a época da invasão e das conquistas, tá bom, querido? Olha só que interessante. Em terceiro ponto, a contribuição religiosa dos judeus é que o monoteísmo judaico contratava com a maioria das religiões pagãs. Então, 90% das religiões pagãs, podemos dizer assim, se não for 100%, né? Estou dando um tiro aqui, se não for 100%, tá bom? Tirando hoje, na atualidade, né, o islamismo, né? Eu acredito que o judaísmo e cristianismo são as únicas religiões do mundo, né? Eu não acredito, estou lembrando agora dessa aula, são realmente as 3 religiões do mundo que são monoteístas, tá bom? Então havia esse contraste aí
da maioria das religiões pagãs, tá bom? Então o judaísmo vai sempre apresentar um Deus verdadeiro, a qual os judeus nunca se dobrariam para outros deuses. E só para uma questão aqui de história, depois do cativeiro babilônico, os judeus nunca mais se dobraram para nenhum outro deus de nação nenhuma. Isso é muito bacana, tá bom? Nós vamos observar isso muito bem, né? Na história, Macabeus 1, Macabeus 2, tá bom? Que é um livro apócrifo, mas é muito bacana que depois do exílio, nunca mais eles se dobraram para nenhum outro deus. Preferiram morrer, mas não se dobrar mais. Tá bom? Que eles já tinham sofrido as consequências de 70 anos no cativeiro, tá? Quarto ponto aqui é a esperança pela vinda de um Messias que libertou o povo e estabeleceria a justiça na terra. Então, era notório, tá bom? Então, tanto babilônicos como os gregos, como os romanos, como os assírios, eles já tinham ciência desse Messias, desse libertador que iria estabelecer justiça na terra. Então, quando Jesus veio e foi apresentado como Messias, não foi poucos assírios, fenícios, não foram poucas pessoas que acreditaram ao ponto de acreditar em Jesus mais do que os judeus e ao ponto dos maiores milagres que aconteceram, que se destacaram nos evangelhos, foram milagres que aconteceram com povos sírio-fenícios, né? Com povos não judeus, tá bom, queridos? Vamos aqui, quinta contribuição, o sistema moral judaico através do elevado padrão proposto pelos 10 mandamentos, contrastava com o sistema éticos predominantes na época, tá bom? Então, na época, até mesmo os próprios romanos, eles tinham eles estavam amarrados em leis, e os judeus tinham esse padrão também de 10 mandamentos, né? Esse sistema ético que predominava, era enraigado, né, podemos dizer assim, na vida religiosa dos judeus, que eram os 10 mandamentos. E por incrível que pareça, esse sistema moral, que podemos dizer religioso, não era muito diferente do sistema predominante na época de Cristo, tá bom? Uma outra coisa bacana também, sexto ponto, que o Antigo Testamento serve de fonte para Jesus e seus discípulos na transmissão de suas doutrinas, tá bom? Então, o Evangelho de Mateus, que é considerado o Evangelho de Jesus como rei, né? Ele apresenta Jesus como rei. Você vai ver que muita coisa no Evangelho de Mateus, assim como todos os outros evangelhos, até mesmo epístolas, vai ter muitos textos dos profetas do Antigo Testamento, não só de profetas, mas vai se utilizar de texto também dos Pentateucos, dos livros históricos. Você vai observar que grandes textos do Antigo Testamento eram utilizados como fonte para a transmissão das doutrinas que Jesus estava trazendo à terra, tanto que ele mesmo declarou, né? Eu não vim, como é que eu posso dizer, abolir, pelo contrário, eu vim cumprir. Louvado seja Deus. Então o próprio Jesus vai dizer isso, tá bom? Aqui em sétimo lugar, a filosofia da história judaica indica que a história tem um significado com uma visão linear e cataclísmica. Olha só que bacana. Essa filosofia, né, indica que a história tem uma visão linear, tá bom? E cataclísmica, né? Podemos dizer assim, né? Que tem um começo, tem um meio e tem um fim, que é o livro de Apocalipse, né? Que é aquele ato cataclísmico, apocalipse, tá bom? Então, essa mentalidade judaica aí, ela ajudou muito, muito, até mesmo Paulo a propagar a vinda de Cristo. É por isso que você vai perceber que as epístolas de Paulo nunca vai trazer, como é que eu posso dizer assim, algo que vai melhorar, pelo contrário. Até a pregação do próprio Cristo, né? Em Mateus capítulo 5, que é considerado o Sermão do Monte,
você vai ver que tem muitas coisas cataclísmicas lá. Tem perseguição. Os meus discípulos, quem quiser seguir a mim mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Então esse tipo de texto, ele não espantava as pessoas naquela época. Pelo contrário, esse tipo de texto atraía pessoas para o cristianismo, porque o povo já tinha essa mentalidade filosófica linear, cataclísmica, uma linear de obediência a uma lei. Então, para obedecer um evangelho, para obedecer aos dogmas, podemos dizer assim, do cristianismo, se tornou muito fácil para as pessoas da época, tá bom? E esse clima cataclísmico, né? Se você pegar a carta de Paulo, a 1 Timóteo, 2 Timóteo, você vai ver que ele vai dizer que nos últimos dias haverão homens presunçosos, amantes de si mesmo. Isso espanta qualquer pessoa, mas na verdade aquelas pessoas não eram espantadas, pelo contrário, elas eram atraídas, porque dentro da filosofia dela, dentro da mentalidade dela, elas já tinham aprendido dentro do judaísmo que existia, né, que tinha essa visão linear e cataclísmica, que nada ia dar muito certo. Então as coisas só iriam de mal a pior até se findar, né, com a volta, na época, na mentalidade judaica, com a volta do Messias. E nós acreditamos hoje, né, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas a igreja vai passar pelo princípio das dores. Então as coisas tem uma tendência de ser cataclisma, tem uma tendência de piorar. Isso os judeus trouxeram como filosofia, podemos dizer assim, históricas muito bem. E na época de Cristo, todo o cristão tinha esse pensamento linear de obediência e cataclísmica, de que as coisas poderiam cada momento piorar. É por isso que entre o século I ao findado século III, são centenas de mártires, são centenas de perseguição, e a qual nós vamos estar estudando aqui também, tá bom? Nós estamos somente na primeira aula. Vamos aqui para o 8º ponto, né? Bem legal aqui, que uma oitava contribuição religiosa dos judeus era que a instituição das sinagogas como modelo de local descentralizada do culto pela necessidade exílica foi onde o evangelho foi originalmente pregado. Olha só que bacana. A gente vai ter o nascedouro das sinagogas uma necessidade exílica, tá bom? Então o povo passou 70 anos fora, né? Podemos dizer assim, do seu ambiente de adoração natural, que era Jerusalém, e eles foi aonde eles deram essa roupagem das sinagogas para eles adorarem, e não foi diferente, tá bom? Na época de Cristo. Então cada circunvizinhança tinha uma sinagoga, e por incrível que pareça, não foi nenhuma nem duas vezes que Jesus entrou numa sinagoga para pregar a ele mesmo, para pregar que ele era o Messias, e além dele pregar, ele curou muitas pessoas dentro dessas sinagogas, mostrando realmente que ele era o Filho de Deus, mostrando realmente que ele era o Messias prometido. Tudo dentro de uma aparelhagem, podemos dizer assim, estrutural da própria religião dos judeus, que eram as sinagogas que tinham em todas as circunvizinhanças do Império Romano. Que bacana! E nós vamos falar um pouquinho aqui do Jesus historicidade, né? Jesus Cristo e a sua historicidade. Eu acredito que uma das maiores dificuldades que muitos ateus eles colocam no cristianismo é não ter como provar que existiu Jesus real. Então, dentro de Mateus, Marcos, Lucas, João, até dentro da Bíblia, é muito fácil provar a Cristo, mas eles alegam que não existem documentos desses Jesus históricos, tá bom? E nós vamos estar trazendo aqui pelo menos quatro documentos de testemunhos pagãos de pessoas que não eram cristãos, mas eles escreveram a respeito da historicidade de Jesus Cristo, evidenciando que realmente existia um Jesus, existia realmente, podemos dizer assim, um Galileu, alguém que começou a fazer grandes curas, tá bom? Olha só, Tácito, ele nasceu no ano 55 e viveu até o ano 117,
Esse camarada, ele é historiador grego, tá bom? E ele vai ligar o nome de origem dos cristãos a Cristos, que sofreu a morte por sentença do procurador Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Percebeu que as coisas bateram? Esse escriturístico de Tasso, ele existe até os dias de hoje, tá bom? Então Tácito, como historiador grego, ele vai fazer essa ligação, tá bom? Que existiam esses cristãos, esse Cristo, né? Essa origem dos cristãos. E ele vai deixar bem claro que alguém sofreu, foi sentenciado no tempo de Pilatos e no tempo de reinado Tibério, aquele que era considerado o rei dos judeus, tá bom? Fundador do cristianismo. Nós temos também o Plínio, né? Nós temos aí somente a data de 112, provavelmente a data aí das escrituras, da carta que ele fez, né, no ano 112. Ele vai escrever uma carta a Trajano para pedir orientações sobre como lidar com os cristãos, elogiando a sua conduta moral. Então esse caboclo aí, ele é um romano, tá bom? Vai escrever ao imperador Trajano e vai dizer que na circunvizinhança onde ele estava ali existiam cristãos e como é que eles e pedindo orientação como é que ele tinha que tratar com esse povo, e ele vai até mesmo elogiar uma conduta moral. Olha só, conduta moral. Você já pensou em pleno século XXI alguém dizer e falar da nossa conduta moral como igreja, como crente, como esposo, como esposa, como alguém fiel? Você já pensou? Pois é, nós temos um testemunho aqui evidenciando que os cristãos da época de Plínio eram pessoas realmente, os cristãos da época de Plínio era alguém ou era um povo que tinha uma conduta moral autêntica, tá bom? Nós encontramos também um terceiro testemunho pagão, né, de Seotônio, tá bom? Isso aqui, ele vai escrever na obra Vida dos 12 Césares, Vida de Cláudios. Ele cita que os judeus foram expulsos de Roma por causa de distúrbios a respeito de um tal de Cresto, que no caso seria Cristo, né? No ano 125 ao ano 190, nós vamos encontrar também esse escritor, né, Luciano, um escritor romano, e ele vai fazer uma sátira sobre os cristãos em cerca de 170, descrevendo que Cristo como aquele que foi crucificado na Palestina por ter iniciado uma nova seita, tá bom? Não é legal ter iniciado uma nova seita na mentalidade dele, lembrando que esse camarada aqui, ele era pagão, ele não acreditava no cristianismo, mas ele deixou essa sátira aí, né, escrevendo que esse Cristo foi crucificado na Palestina por ter iniciado uma nova seita, tá bom? Continuando aqui, nós temos aqui alguns testemunhos judaicos, olha só que bacana. E o maior testemunho judaico, muitas pessoas até usam, eu uso muito, eu li a obra de Flávio José, é bem cansativa, viu? Muito cansativa mesmo. Olha o tamanho da criança aqui para ler. Você lê como se você fosse ler uma Bíblia toda, tá bom? Mas é bem bacana. Flávio Joséfo nasceu no ano 37, viveu aproximadamente até o ano 100, tá bom? Ele era um judeu rico, procurou justificar o judaísmo diante dos romanos, instruindo. Ele menciona, você que já leu a obra de José, você vai ver que ele menciona Cristo, ele fala de Tiago, o irmão de Jesus, além de falar de Cristo como um homem sábio, sentenciado à morte na cruz por Pilatos. E alguns acham que o segundo texto foi uma interpolação cristã posterior, para muitos ela é autêntica. Então tem muita gente que vai dizer, quando ele vai falar a respeito de Cristo, eles vão dizer que houve ali, né, uma interpolação dos cristãos que modificaram. Sempre eles vão ter, né, argumentos para o seu ceticismo, principalmente os ateus, tá bom? Mas muitos utilizam os documentos de Flávio Joséfo, até eu mesmo utilizo, sempre falo de Flávio Joséfo, de algumas histórias que ele deixa, tá bom? No seu compêndio escriturístico, tá bom? Olha só que legal, testemunho dos cristãos de fora da Bíblia, né? Tem testemunho, pastor, de pessoas de fora da Bíblia? Tem. Vamos ver aqui um aqui, né?
os evangelhos, né? As cartas, Atos e Apocalipse, os apócrifos escritos baseados na historicidade de Cristo. Por incrível que pareça, por mais que os apócrifos nós não o temos como verdade, mas eles foram escritos para Cristo, né? Para evidenciar um Cristo. Tanto os evangelhos, cartas, Atos, né? Testemunhos cristãos fora da Bíblia, né? Tem evangelhos, por incrível que pareça, que são escritos por pessoas que não são judeus, tá bom? Cartas que são escritas por pessoas que não são judeus, Atos que são escritos por pessoas que não são judeus, livros apocalípticos, apócrifos, que foram escritos de pessoas que não são judeus, tá bom? E nós temos aí como testemunho de que um dia houve realmente um Cristo, tá bom? Em segundo ponto, nós temos inscrições, imagens de pomba, de peixe, de âncora nas catacumbas romanas, dão testemunho da crença no Cristo. Olha só que legal. Essa imagem do peixe, que existe em muitas igrejas e muitas bíblias batistas, eram marcas que existiam dentro da catacumba, e por incrível que pareça, essa marca aí do peixe aí, elas evidenciavam um logotipo do cristianismo, tá bom, querido? É a imagem de pomba que evidencia, né, o batismo com o Espírito Santo e outras coisas mais que são achados, né, por historiadores, mas podemos dizer também que são por pessoas que fazem ali o trabalho ali da arqueologia. Ainda bem que eu lembrei, a arqueologia trabalha muito nisso, tá bom? Eu tenho uma obra de Haddam, muito boa essa obra, que é uma obra muito grande também, mas fala só sobre arqueologia bíblica, muito top também, tá bom? Olha só que interessante, a datação de Cristo durante os dias do rei Herodes, que é 785, é uma data corretíssima, viu? Então isso daí dá testemunho de que realmente Cristo esteve entre nós. Vamos falar um pouquinho do Cristo aqui? O caráter desse Cristo, né? Que evidência nós temos desse Cristo? Então, a primeira coisa que se destaca do caráter de Cristo aqui era a originalidade de discurso. Ele vai dizer, eu digo ao contrário do que os outros afirmam. Olha só que bacana. Ele sempre vai colocar em evidência, né? Ele sempre vai estar de encontro, ele vai afirmar, eu digo, né? Ele vai dizer assim, fulano falou, mas eu digo. Fulano disse, mas eu digo. Ele sempre vai colocar esse original dele, do discurso que somente ele tinha, né? Nós vamos observar aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 22. E se maravilhavam da sua doutrina, porque eles ensinavam como tendo autoridade e não como os escribas. Lucas, capítulo 4, versículo 32, vai dizer, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Então, Cristo tinha esse discurso original com autoridade, né? Que podemos dizer assim, com intrepidez, né? Diferente de qualquer doutor, de escriba da época que tinha domínio, tá bom? Então, Cristo tinha essa característica, né? Ele tinha uma sinceridade no seu discurso. Olha o que a Bíblia diz em João 8,46. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Né? Esse equilíbrio, essa integridade de caráter, nenhuma característica se sobressaía a outra. Todas trabalhavam em harmonia. Equilíbrio, integridade e caráter. Equilíbrio, integridade e caráter trazia, né, esse discurso original, esse discurso sincero, esse discurso que realmente trazia nos seus ouvintes um despertar para seguir a Cristo e realmente o cristianismo, né? Vamos trabalhar aqui um pouquinho das obras de Cristo. Nós já estamos com 40 minutos, tá bom? Não vai passar de 1 hora essa aula. Quando se trata de história da igreja, eu tenho que trazer bastante informação, não tem jeito. Mas já tá, vamos trabalhar a obra de Cristo aqui. Vamos lá, vamos começar pelo ministério terreno dele. Exceto o relatado da ida a Jerusalém aos 12 anos, pouco se sabe sobre o tempo em que Cristo morou em Jerusalém, tá bom?
exceto o relato aí da ida de Jesus com 12 anos, pouco nós sabemos, tá bom? É possível educação bíblica no lar e na escola infantil da sinagoga. Então, possivelmente, Cristo, né, ele teve a sua educação bíblica no lar e na escola infantil na sinagoga, tá bom? A infância em Nazaré, uma importante rota comercial, fez observar a vida do mundo exterior que passava pelo local. Então, toda a infância de Cristo ali, segundo a Bíblia, tá bom? Segundo realmente a Bíblia, e os historiadores que eu trabalhei, depois eu vou ler para vocês aqui as obras, realmente foi em Nazaré. Por incrível que pareça, Nazaré era uma importante rota comercial, onde ele podia observar muito o mundo exterior, né? Muitas pessoas que vinham de outras civilizações e que passavam ali por Nazaré, tá bom? Conhecia Deus através das revelações da natureza e pelo Antigo Testamento, tá bom? Então, foi dessa maneira que ele conheceu a Deus, pelo Antigo Testamento e pela revelação da natureza. Ele é o Filho de Deus, né, mano? Não dá nem para discutir muita coisa aqui. Mas vamos lá. Aparece publicamente pela primeira vez sendo batizado por João Batista. Então, a primeira aparição pública de Cristo foi ele sendo batizado por João Batista, tá bom? Ele desenvolveu seu ministério inicialmente em centros judaicos para alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é bem claro em Mateus capítulo 15, versículo de número 24. A respeito da obra de Cristo aqui, obra terrena, ele vai inaugurar o seu ministério escolhendo alguns homens como discípulos que continuariam a sua obra após a sua morte e a sua ressurreição, tá bom? 12, né? O famoso 12 discípulos aí. O seu primeiro milagre vai acontecer em Caná da Galileia, onde ele vai transformar água em vinho durante um casamento. Outro ponto, após breve visita a Jerusalém, onde purifica o templo, ele conversa com Nicodemos e retorna a Galileia através de Samaria, onde se encontra com uma mulher pecadora, demonstrando que o seu ministério não iria abranger gêneros ou nacionalidades. Olha só que interessante sobre esse ministério de Cristo. Ele não veio somente para os judeus, ele veio para todos. É evidenciado historicamente, tá bom? Depois que ele faz a purificação do templo, depois que ele fala com Nicodemos, ele retorna para Galileia, retorna para Samaria e ele vai, né, ter um encontro com uma mulher pecadora e demonstrar realmente que o seu ministério não tem barreiras de gênero ou nacionalidade, tá bom? Ele foi rejeitado em sua cidade natal, Nazaré. Ele segue para Cafarnaum, onde centraliza o seu ministério galileu, aonde realiza 3 viagens pela região da Galileia. Que bacana, que informação bacana. Já vamos terminar, tá bom? Outra coisa importante aqui do Ministério Terreno de Cristo é a sua primeira viagem, né? Ele fez 3 viagens importantes. A sua primeira viagem, ele vai curar paralíticos, coxos, ele vai fazer a ressurreição do filho da viúva de Naim, ele vai fazer, né, o famoso Sermão da Montanha, cujo conteúdo que é a verdadeira religião espiritual e não de atos externos exigidos pela lei. Na sua segunda viagem, puxa vida, apareceu um negócio aqui, tá ao vivo, então vai deixar aí, né? Alguém passou o cartão em algum lugar aí. Mas beleza. Na sua segunda viagem missionária, podemos dizer assim, quando ele foi para Galileia, né? Ele viajou ao sul da Galileia com ensino a respeito do reino, né? Mateus capítulo 13. Dentro dessa segunda viagem, ele vai curar o endemoniado gadareno, a filha de Jairo, né? E na sua terceira viagem missionária, a continuação da sua obra. Viagens seguidas de pequenos períodos de retiro, onde ele instruía os seus discípulos e atendia os necessitados. A primeira multiplicação de pães após a primeira viagem, curou a filha da mulher sirofenícia no segundo retiro. E nós vamos trabalhar aqui a missão de Cristo. Você ouviu um pequeno barulho aqui, é que a minha esposa está aqui na cozinha aqui, mas eu acredito que ela não vai nos atrapalhar, tá bom? Mas vamos dar continuidade a essa aula, tá tão boa, tá bom? Então, a missão de Cristo, né?
A fase afetiva do ministério de Cristo servia de preparação para a fase passiva da sua obra. O seu sacrifício vicário na cruz foi seu sofrimento e morte que foi previsto pelos profetas, Isaías capítulo de número 53, gerando vitória sobre as forças do mal e libertação dos pecados. O próprio Paulo vai escrever isso em Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao 13, dos que os aceitam e tomam posse de todo o poder espiritual de suas obras na cruz, Efésios capítulo 1, 19 ao 23. Vamos trabalhar um pouquinho aqui na missão, aqui nós observamos aqui, morrer na cruz, seu sacrifício, a sua obra, né? Ele tomou posse espiritual disso e vamos trabalhar um pouquinho aqui da obra de Cristo, na mensagem de Cristo. Qual era o conteúdo dessa mensagem? A mensagem principal foi o reino de Deus e o reino dos céus, né? Alguns estudiosos chegam até a separar. Olha, vamos fazer uma separação aqui, ó. O reino dos céus, parábola do joio, né? Parábola da rede, a reunião dos homens bons e maus, tudo isso é reino dos céus. E o reino de Deus, né? Reino de Deus, apenas para o que se submetem voluntariamente à vontade de Deus, tá bom? Então essa era a mensagem de Cristo, né? E existia uma mensagem escatológica do reino, né? Nós temos aqui os pré-milenistas, né? Que eles vão alegar que o reino dos céus foi purgado de judeus incrédulos e gentios após o governo de Cristo por 1000 anos e da rebelião de Satanás, e será fundido como o reino de Deus após o juízo. Os pós-milenistas, ele tem uma mensagem escatológica do reino um pouquinho diferenciada, né? Os pós-milenistas liberal, né? O que eles vão dizer? Que os termos são sinônimos e igualados à igreja, que faz a obra de preparar o caminho para um reino de Cristo e receberá quando voltar. A ação social é importante nesse papel, né? O que os pós-milenistas conservadores vão falar sobre essa mensagem escatológica do Cristo, né? Eles vão dizer que existem termos sinônimos. A igreja formada por pessoas regeneradas causaria um impacto na sociedade que emergiria uma perfeita ordem milenista entre os povos. Isso fala os pós-milenistas conservadores. E nós temos aqui os amilenismos, né? Eles têm também como termos sinônimos. A realização final do reino e futuro será consumado de modo sobrenatural. O cataclísmico da volta de Cristo, né? Não aceitar um reino milenar de Cristo, eles não aceitam, né? Os amilenistas não aceitam o reino milenar de Cristo, nem se associam com os judeus no reino de Cristo, tá bom? Trabalhando aqui também ainda a obra de Cristo. Vou correr, falta 10 minutinhos para a gente encerrar essa aula. Agora eu vou correr bacana. Vamos trabalhar um pouquinho aqui dos milagres de Cristo, né? O propósito dos milagres era revelar a glória de Deus e mostrar que Cristo era o Filho de Deus. Então esse era o único foco do milagre. Revelar a Deus e revelar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 2 deixa isso bem claro, né? E este foi ter a noite com Jesus e disse: Rabim, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes e Deus não for com ele. Então, os milagres evidenciavam tanto a Deus como Jesus Cristo como Filho de Deus, tá bom? O que os racionalistas vão dizer, né? Os racionalistas e empíritas negam os milagres, explicando como leis naturais ou mitos, tá bom? Nós temos até a teoria da desmitologização de Rodolph Bultmann. Quem sabe um dia a gente trabalha ela aqui, né? Essa teoria da desmitologização da Bíblia, né? Que vai ter todas essas coisas como coisas que foram naturais, que normalmente acontecem. E aquelas que estão no âmbito sobrenatural, que não dá para ser explicada, era mito, era mentira, tá bom? Ok? Mas nós acreditamos, eu acredito no ponto acima, é claro, né, que os milagres realmente revelavam Deus e revelavam Cristo como Filho de Deus, tá bom? Tá até na Bíblia, João capítulo 3, versículo de número 2. O significado de Cristo, a atribuição de um novo valor à personalidade humana,
por ser potencialmente ou realmente um filho de Deus através da fé em Cristo. O outro ponto aqui é a humanização da vida com a abolição das barreiras sociais, raciais e sexuais, tá bom? Então Cristo ele vai trazer isso muito bacana, né? Ele vai trazer essa humanização da vida, essa importância das pessoas, uma abolição de barreiras sociais, raciais, sexuais. Numa época onde as mulheres eram desprezadas, Jesus ele vai acolher, né, esse lado frágil aí da sociedade, né? Você vai ver que uma boa parte de mulheres, né, tiveram muita força no ministério de Jesus Cristo, tá bom? Um terceiro ponto aqui do significado de Cristo é o código de conduta ética interior baseado no amor em vez de regras externas. Olha só, Jesus se importava mais com o que estava aqui dentro, né, conduta baseada no amor, do que de regras externas, leis, né, 10 mandamentos. Né? Jesus ele acreditava em algo enraigado, né, no amor, onde o apóstolo Paulo futuramente, em Gálatas, capítulo de número 5, ele vai trabalhar nos frutos do Espírito Santo, tá bom? Então esses são os pilares aí do Evangelho. Vamos trabalhar um pouquinho aqui do avanço do cristianismo aos judeus. Nós estamos com 52 minutos e 22 segundos de aula e vamos inteirar aí os 60. Então eu vou correr, tem 8 minutinhos aí, vamos lá. Vamos ser bem rápido aqui. Alguns pontos do avanço do cristianismo aos judeus, né? Primeiro, o testemunho original dos discípulos em Jerusalém, Judeia e Samaria. Então, em Atos Apóstolos 8, vocês vão ver que realmente os discípulos, os apóstolos, vão testemunhar em todos esses lugares, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, tá bom? A inauguração da igreja em Jerusalém com o Pentecoste, né? Atos Apóstolos capítulo 2, versículos 5 ao 11, que nós vamos ver ali, né? Que nessa inauguração, né? Que é a descida do Espírito Santo, línguas como se fosse de fogo, vento, né, impetuoso, bem bacana isso daí. Isso é característica dos pentecostais, né? Mas nós vamos ver que subsequentemente a pregação de Pedro, a geração de pelo menos 3.000 convertidos só num dia. Nossa, 3.000 pessoas se agregaram à igreja, só num dia se converteram, e pouco depois o número de batizados chegou a 5.000. Olha que avanço. O cristianismo, em poucos dias, ele alcança um auge de conquista muito grande dentro da sociedade, tá bom? A igreja desde cedo atraiu uma variedade de pessoas, incluindo judeus helenistas, Atos Apóstolos capítulo 6, versículo 1, e muitíssimos sacerdotes, Atos Apóstolos capítulo 6, versículo 7. Então, muitos sacerdotes, eles deixaram realmente o judaísmo e vieram para o cristianismo, apesar que eles fizeram um pouquinho de fermento, né? Nós vamos descobrir isso mais tarde, tá bom? A perseguição do Sinédrio gera a prisão de Pedro e João e mártire de Tiago e de Estevão. Isso não foi ruim. Essa perseguição do Sinédrio, esses mártires, já está dizendo tudo, cara. Mártire. Nossa, os mártires de Tiago e de Estevão trouxeram um sucesso, uma velocidade para o cristianismo muito grande. Você está entendendo? As pessoas morriam, o cristianismo ele expandia de uma forma tremenda e poderosa, tá bom? Uma coisa que era muito forte também no avanço do cristianismo foi o relacionamento comunal, temporário e voluntário no início da igreja. Era uma forma maravilhosa. As pessoas tinham prazer em ter relacionamento, era comum, eles tinham coisas em comum, eles eram voluntários realmente no começo da igreja. Eles trabalhavam para Cristo de verdade, de coração, sendo voluntário, não fazendo nada por interesse. Então isso fez um avanço muito grande no cristianismo e fez o cristianismo ser uma igreja muito forte. A liderança da igreja por 3 ofícios, foram ofícios muito, podemos dizer assim, os 3 pilares, né? Que eram os apóstolos, os presbíteros e os diáconos. Presbíteros, no caso, seriam os pastores, né? Então, essa liderança desses 3 ofícios tiveram e fizeram da igreja uma igreja muito forte, com um avanço muito grande. A participação de mulheres no ministério diaconal e em postos de liderança. Nossa, as mulheres, como sempre, se destacando. Elas se destacaram no ministério de Cristo e se destacaram também no avanço da igreja. As mulheres, as diaconisas, as mulheres que tiveram postos de liderança.
Elas fizeram isso muito bem e trouxe um avanço extraordinário para o cristianismo, tá bom? A natureza da pregação dos apóstolos, tá bom? Atos dos Apóstolos capítulo 2, do 14 ao 36, era o enfoque de que Jesus era o Messias sofredor, prenunciado pelos profetas do Antigo Testamento, por ter morrido, por ter ressuscitado, era capaz de trazer salvação para aqueles que o aceitassem pela fé, pois morreram pelos pecados dos homens. Então, essa era uma pregação muito forte, a natureza dessa pregação de um Cristo que morreu, que ressuscitou e que vai trazer salvação para todos aqueles que o aceitarem como Salvador, tá bom? A decisão do concílio em Jerusalém de que os gentios não eram obrigados a obedecer à lei abriu o caminho para a emancipação espiritual da igreja gentílica e alargou seu alcance. Meu irmão, os gentios não precisavam, de sacrificar nada, não precisavam circuncidar, nem precisavam guardar os 10 mandamentos. Eles precisavam o quê? Obedecer a Cristo e aceitá-lo como Salvador. Meu irmão, isso alargou o alcance da igreja em praticamente em todos os impérios, todas as circunvizinhanças e cidades onde os romanos tinham sinagoga, onde o Império Romano se alastrou, o cristianismo se alastrou também muito forte, numa tendência de conquista muito grande, tá bom? A igreja de Jerusalém perde a importância após a fuga do povo de Jerusalém com a sua conquista por Tito no ano 69, tá bom? Isso aqui foi algo que também, por incrível que pareça, teve um avanço do cristianismo. Porque enquanto a gente tem uma aglomeração numa só igreja em Jerusalém, aí quando a igreja de Jerusalém se quebra por causa dessa conquista, ela se espalha para o mundo todo, se espalha para o império todo, tá bom? Na Palestina, o evangelho é levado por Filipe a Samaria, Atos Apóstolos capítulo 8, versículos 5 ao 25, enquanto se alastrava pelas cidades das regiões. Eventualmente, um grande centro cristão se estabeleceu em Antioquia da Síria, aonde Paulo parte para suas viagens. A cidade se torna o grande centro do cristianismo entre os anos 44 a 68. Queridos, nós terminamos aqui a nossa aula, olha só que legal, 58 minutos e 41. Queria até falar um pouquinho aqui. Quando Jerusalém perde no ano 69, um pouquinho da importância de ser o centro religioso da época, pelo general Tito, que a conquistou no ano 69, mas nós já tínhamos um escape aqui em Antioquia, que começou no ano 44 a 69, ser o centro do cristianismo, tá bom? Muito bacana mesmo. E nós estamos tirando esse estudo pelo menos de 3 obras, tá bom? Nós estamos usando os textos de Alan Keyes, o cristianismo através dos séculos, a história da igreja. E nós estamos tirando da coleção História da Igreja, de Martin Derricks, e nós estamos tirando da coleção de 10 volumes de Justo Gonzalez, tá bom? Então todas essas referências fazem jus a esses 3 textos aqui, mas o texto básico que eu estou usando é o texto de Keyes, tá bom? Mas eu estou me utilizando também de muitos textos auxiliares de Justo Gonzalez, tá bom? Eu acredito que foi a nossa primeira aula, o conteúdo está em volta aí de 1 hora de conteúdo, 60 minutos, tá bom? Mas eu acredito que não deixou nada a desejar de informações para você, tá bom? Te desejo um excelente aprendizado. Se você aprendeu, se você tem alguma dúvida, deixe aqui, tá bom? Deixe o seu comentário, faça o seu compartilhamento e que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus, tá bom? Até a próxima aula de História da Igreja.